Olá, boa tarde, graça e paz a todos. Mais uma vez estamos aqui para realizarmos a nossa reunião de Ministério Vidas Transformadas, Ministério de Libertação. Nesse instante agora, hoje, no dia 17 de setembro de 2021, mais uma vez vamos nos colocar diante da presença do Senhor. Mais uma vez vamos pedir para que o Senhor se faça presente aqui no nosso meio. Que seja estabelecido o reino do Senhor agora diante de nós, aí aonde você está, aqui na nossa igreja. Que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade de trabalhar neste lugar. Que possamos nessa tarde ser canal de bênção na sua vida e nas nossas vidas também. Hoje vamos assim pedir para o Senhor para que Ele venha alcançar cada vida que estiver aqui presente, cada vida que estiver aí assistindo essa live conosco nessa tarde, que essa tarde seja uma tarde de bênção e que nós possamos ter liberdade de nos colocar diante da presença do Senhor e receber aquilo que Deus tem para nós nessa tarde. Hoje, nessa tarde, nós estamos com a nossa irmãzinha aqui, a missionária Maria Helena, e ela vai trazer a palavra para nós nessa tarde. Tenho certeza que vai ser bênçãos nas nossas vidas. Amém? Vamos agora fechar os nossos olhos e vamos nos colocar diante do Senhor e pedir para que o Espírito Santo de Deus agora tenha liberdade de estar conosco. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade agora de ministrar nas nossas vidas. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade de vir tocar em cada área da nossa vida que nós precisamos nessa tarde. Senhor, que o Senhor possa também, ó Pai, dar ordem aos teus anjos celestiais, ó Deus, para que eles venham com espada desembainhadas e correntes de fogo, ó Deus, para vir guerrear e pelejar a favor das nossas vidas e dessa reunião nessa tarde, ó Deus. Pai, que esta reunião, Senhor Jesus, venha de encontro com cada um dos nossos irmãos e irmãs, Senhor, que assistir essa live, dos que estão aqui presentes. Que essa tarde, ó Deus, venha impactar as nossas vidas. Que nós possamos nessa tarde receber a Tua cura, receber a Tua restauração, a Tua libertação, ó Deus, para que possamos, ó Deus, estar na Tua presença e para que a Tua vontade, Senhor, venha ser manifesta nas nossas vidas, ó Deus, porque nós sabemos que a Tua vontade para as nossas vidas é boa, é perfeita e é agradável, ó Deus. E nós te pedimos nessa tarde, ó Deus, que seja feita a Tua vontade. Senhor, o Senhor conhece o nosso coração, ó Pai. O Senhor conhece as nossas necessidades, ó Deus. O Senhor conhece os nossos medos, ó Deus. O Senhor conhece as nossas tristezas, ó Deus. Nessa tarde, deste dia de hoje, nós nos colocamos diante da Tua presença, Paizinho, para que o Senhor venha nos lavar, ó Deus. Venha alvejar as nossas vestiduras, ó Deus. Venha tirar de nós tudo aquilo que não condiz com a Tua vontade, ó Deus. Que possamos nessa tarde, ó Deus, ser cheios da Tua graça, meu Pai. Nos enche da Tua graça nessa tarde, ó Deus, para que possamos transbordar essa graça, Senhor, e alcançar aqueles que estão ao nosso redor, ó Deus. Porque nós sabemos nos Deus que nós temos crido. Nós sabemos que Tu és o Deus que pode todas as coisas. Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus do milagre. Agora nessa tarde, diante do Senhor, nós apresentamos todos os nossos pedidos, Senhor, as nossas necessidades, Paizinho. Venha de encontro conosco, Senhor, e nos dá sabedoria, meu Pai. Nos dá armamentos, discernimento, ó Deus, para que possamos vencer cada dia mais e mais no nome de Jesus. Tudo isso, Paizinho, nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E nessa tarde também vamos tomar posse do Salmo 91 sobre as nossas vidas. Assim como nós temos estudado aqui nesse ministério, e a gente já sabe que o Salmo 91 é um salmo de cobertura espiritual, é um salmo de entrega,
é um salmo de refrigério. Então, assim, vamos tomar posse desse salmo para as nossas vidas nessa tarde, para que possamos estar realmente na presença desse Deus, para que possamos receber o melhor desse Deus a cada dia. Porque Deus, os sonhos e os planos que Deus tem ao nosso respeito são maiores e melhores que os nossos, irmãos. Então, agora, feche seus olhos aí onde você está. E vamos assim, orar esse salmo, vamos proclamar esse salmo, tomar posse desse salmo para as nossas vidas. Para que essa presença do Senhor, para que essa proteção esteja sobre nós, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre a nossa família. E que nós possamos estar firmes diante do Senhor, que possamos perseverar na presença desse Deus, que nessa tarde nós sejamos fortalecidas, restauradas, porque o nosso Deus é um Deus de alegria, de paz, é um Deus de santidade, e nós somos filhos do Senhor. Então agora, nesse instante, repitam comigo assim: eu que habito no esconderijo do Deus Altíssimo, à sombra do Deus Onipotente, eu descansarei. Eu digo ao meu Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E somente no meu Deus eu confio, porque Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O Senhor me cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas eu e a minha casa, a minha família, o meu trabalho, os meus familiares, os meus planos e projetos, estaremos seguros. A verdade, o Senhor é a minha verdade, o meu escudo. Por isso, eu não temerei ao terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a morte que assola ao meio-dia. Pode 1000 cair ao meu lado, e 10.000 à minha direita, mas eu, a minha casa, nós não seremos atingidos. Somente com os meus olhos eu olharei e verei a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. Eu faço do Altíssimo a minha habitação. Nenhum mal me sucederá. Nem praga alguma chegará à minha tenda. Porque o meu Deus dará ordem aos anjos celestiais para me guardarem em todos os meus caminhos. E os anjos do Senhor me sustentarão, para que os meus pés não tropece, não resvale em pedra alguma. Eu pisarei o leão e a áspide, calcarei debaixo dos meus pés o filho do leão e a serpente. Porque o meu Deus, Ele me ama, Ele me conhece, Ele me chama pelo meu nome. O Senhor meu Deus me coloca num alto retiro, porque Ele me conhece.
eu o invoco. E todos os dias ele me responde. O Senhor, meu Deus, está comigo, mesmo na angústia. E me livra, mesmo na angústia. Por isso, eu o glorifico. Porque o Senhor, meu Deus, me dá abundância de dias. O Senhor, meu Deus, me dá vida longa. E me mostra todos os dias o caminho para a minha salvação. Amém? E nessa certeza que o Senhor é nosso Deus, e nessa certeza que o Senhor nos protege, e nessa certeza que o Senhor nos livra, mesmo na angústia, mesmo na tristeza, mesmo na opressão. Irmãs, nós estamos vivendo tempos de depressão, nós estamos vivendo tempo de pavor, tempo de medo, tempo de angústia, de aflição. Mas agora é de nós crermos que Deus está no controle de tudo. Que Deus não perdeu o controle da situação. O Senhor está no controle de tudo. E a vontade do Senhor tem que prevalecer nas nossas vidas. E antes de passar a palavra, eu quero ler um trecho aqui que está em Isaías 61. Isaías 61, do 1 ao 3, que o Senhor deixou no meu coração. Para que nós possamos tomar posse dessa palavra nessa tarde. E assim, quando sentirmos tristeza, angústia, oprimidas, deprimidas, depressivas, que a gente possa tomar posse dessa palavra que o Senhor falou comigo assim grandemente no meu coração, para que a gente esteja lendo a palavra que é a espada que nós possamos usar dessa espada e vencer e destroçar as forças do inimigo, destruir o inimigo, em nome de Jesus. Está escrito assim em Isaías 61, do 1 ao 3. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor tem me ungido para pregar boas novas ao pobre. Ele tem me enviado para atar as feridas aos dilacerados, para proclamar liberdade aos cativos e abertura da prisão para aqueles que estão encarcerados, para proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para confortar todos os que pranteiam, para nomear aqueles que pranteiam em Sião, para dar-lhes beleza em lugar de cinza, o óleo de alegria em lugar de pranto, a veste de louvor em lugar de espírito de opressão, para que eles possam ser chamados árvores de justiça, a plantação do Senhor, para que ele possa ser glorificado. Tome posse dessa palavra, irmãos, que nós fomos chamados para isso, que o Espírito do Senhor está sobre nós, para que possamos ser vencedores, para que possamos destroçar as hostes espirituais da maldade, todo o principado das trevas, toda seta, toda flecha, todo dardo inflamado do maligno, todo espírito de depressão, todo espírito de opressão. Essa palavra aqui é o que diz respeito a este ministério que estamos aqui agora, levando essa palavra para vocês. Essa reunião que acontece aqui é baseada em cima dessa palavra, porque nós fomos chamados para a vida, para a liberdade, para a paz, para a saúde, para a alegria, e só o nosso Deus pode fazer isso para conosco. E nessa tarde o Senhor deixa com clareza que o Espírito do Senhor está sobre mim, está sobre você, está sobre nós. Amém? Eu passo a palavra agora para a irmã, e que as irmãs tenham uma tarde na bênção do Senhor, que o Senhor venha prosperar na vida de vocês, enchendo o coração de vocês de alegria, de paz, e que este final de semana seja de bênção na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém? Amém. Graça e paz, boa tarde. Nós estamos sentindo muita presença do Senhor aqui nessa tarde, e nós vamos declarar aqui a tomar posse da armadura de Deus sobre as nossas vidas. Na semana passada eu falei sobre contra quem nós devemos guerrear, contra quem é o nosso inimigo. O nosso inimigo não é o nosso esposo ou uma pessoa,
mas sim principados, potestades, príncipe das trevas deste século, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Mas para que possamos guerrear e possamos vencer o nosso inimigo, nós precisamos estar em comunhão com o Senhor. Nós precisamos ter a autoridade e poder que há no nome de Jesus, que o Senhor nos dá através da sua palavra, né? Porque a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então, essa verdade, nós vamos tomar posse aqui nessa tarde, que você realmente aprenda a tomar posse da palavra de Deus. E quando o inimigo lançar pensamentos, lançar setas na sua mente, você possa declarar aquilo que o Espírito Santo de Deus trazer à sua memória. Vou dar um exemplo. Uma vez o inimigo estava usando uma pessoa, e que o inimigo é acusador, né? Então, quando alguém começar a te acusar, você pode ter certeza que quem está por trás daquilo é o inimigo. E ele dizia assim, através da vida dessa pessoa: porque você não faz nada para ninguém, porque você é egoísta, porque isso, porque aquilo. Aí eu disse assim: na palavra do Senhor está escrito: o que a sua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Simplesmente ele calou, né? Isso é vencer o inimigo com a nossa arma, que é a palavra do Senhor. Então, que você possa aprender, que você possa ler, possa estudar a palavra, possa gravar ela no seu coração, para que quando o inimigo lançar as setas na sua mente, você tenha a arma para você guerrear e para você ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Então, nesse momento, nós vamos tomar posse da armadura de Deus, que está lá no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, que diz assim: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que no dia mau, depois de ter vencido tudo, permaneceres inabaláveis. Por isso, cinge os nossos lombos com a verdade, vestimos a couraça da justiça, calçamos os pés na preparação do evangelho da paz, tomamos posse do escudo da fé, com o qual poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomamos posse do capacete da salvação e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Amém? Aqui nessa palavra, o Senhor Ele nos ensina a nos protegermos com a sua armadura. Ele nos ensina quem é o nosso escudo e quem é a nossa espada. Ele nos ensina como que nós devemos agir. Por isso, esse ministério de vidas transformadas, ele tem mudado a minha vida. Ele tem transformado a minha vida. E eu quero compartilhar com vocês uma das últimas coisas que o Senhor tem me ensinado. O Senhor tem me ensinado que nós devemos amar as pessoas incondicionalmente, assim como Jesus nos ama. Se Jesus me ama como eu sou, com todos os meus defeitos, com todos os meus problemas, com todas as minhas qualidades, por que que eu, como um ser humano, não vou amar o meu pai ou a minha mãe, ou um irmão, ou quem quer que seja, porque eles pecaram contra a gente, eles fizeram algo que nos magoaram, eles não são perfeitos, eles têm muitos defeitos? Se Jesus, que é Deus, nos ama como nós somos, por que que nós não podemos amar o nosso próximo como ele é? Jesus trabalhou isso na minha vida através da vida do meu pai. O meu pai, ele foi infiel à minha mãe quando eu tinha 15 anos. E desse relacionamento ele teve um filho fora do casamento. E nisso o Senhor trabalhou muito na minha vida. Ele
ele me ensinou que eu tinha que amar o meu pai, por mais que ele estivesse errado, tivesse cometido erros. Ele era o meu pai e eu tinha que honrar o meu pai para que os meus dias fossem multiplicados aqui na terra. Então eu comecei a fazer para ele tudo que eu gostaria que ele fizesse para mim. Então eu comecei a dar amor, eu comecei a beijar, eu comecei a abraçar, eu comecei a ser gentil com ele. Eu comecei a dar realmente o amor que eu gostaria de receber dele. E eu tive a oportunidade em vida de fazer tudo o que eu podia por ele. Porque nesse ano o Senhor levou ele para junto dele. E eu já via pregando na casa dos meus pais que tudo o que a gente tivesse que fazer para alguém tem que ser em vida. Se você tem que pedir perdão, se você tem que se consertar com alguém, não espere amanhã. Faça hoje. Porque o dia que essa pessoa estiver lá, num caixão, você não vai ter como se consertar, você não vai ter como se libertar, porque você não vai ter mais oportunidade. Então, não se apegue a picuinhas, a mágoas, a rancores, a sentimentos negativos, mas se apegue nas qualidades que a pessoa tem. Ame incondicionalmente. Você vai ver como que isso vai fazer bem para você, vai fazer bem para aqueles que estão ao seu redor. Fez bem para o meu pai, que tanto é que quando ele se foi, eu tenho certeza que o que eu tinha que fazer por ele, eu fiz em vida. E isso é que traz paz no meu coração. A paz no meu coração vem também da certeza de que ele está agora com o Pai. E, de repente, talvez você, filho, filha, que está me assistindo, que não tem falado com seus pais, que não tem falado com um filho, com um amigo, por qualquer coisa que tenha acontecido. Não faça isso. Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe se vai ter oportunidade. Então, plante amor para que você colha amor. Pode ser que você não colhe através da pessoa que você está investindo, mas você vai colher de outras pessoas, porque o Senhor usa pessoas, né? O Senhor envia os seus anjos através da vida das pessoas. Então, o que o Senhor tem me ensinado é amar incondicionalmente, que você possa pegar o meu testemunho e que você possa usar dele para que a sua vida também se transforme em bênção, para que você tenha paz e consolo do Senhor quando o dia do luto chegar na sua casa. Que Deus abençoe, que o Senhor abençoe a vida da missionária Maria Helena, que ela seja um canal de bênçãos aqui nessa terra, que o Espírito Santo fale através da vida dela para abençoar a minha vida e a sua vida. Amém? Boa tarde, graça e paz. Uma boa tarde de salvação. Queremos agradecer a Deus por essa oportunidade, quando no domingo a nossa irmã Cristine nos convidou para que nós estivéssemos aqui compartilhando com os irmãos da palavra de Deus. E já, se tivesse que encerrar, já fomos tremendamente abençoados pelo texto que nós já tivemos aqui nesta noite, ou melhor dizendo, nesta tarde. Mas o Senhor colocou em meu coração um tema para falar para nós nessa tarde, que está lá no Salmos 126. E eu vejo que Deus, nesses dias, tem falado sobre Salmos, né? Ontem à noite, o pastor falou sobre o Salmo 51, sobre a compatibilidade com Deus, e foi maravilhoso. E hoje a irmã falou sobre o Salmo 91, e Deus já tinha colocado em meu coração o Salmo 126.
que é um salmo de consolo para aqueles que choram. E eu acredito que nesses dias que tão difíceis em que nós estamos enfrentando, tantas adversidades, tem sido dias de choro, tem sido dias de sofrimento. Mas eu quero dizer para você nesta tarde que Deus, Ele restaura. E é esse o tema, Deus restaura o bem-estar do seu povo, assim como Ele fez com o povo de Israel. E eu quero convidar você para que junto nós estejamos fazendo a leitura desse salmo. É um salmo pequeno, mas de uma profundidade imensurável. Amém? Diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Noguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração. Eu sei que nós, nesse momento, estamos entrando no seu lar, através da rede social, no seu carro. E se você não puder fechar os seus olhos, mas eleva o seu coração, seu pensamento a Deus. E nós vamos clamar agora para que Deus esteja abençoando o nosso coração. E que Deus realmente esteja restaurando nessa tarde algo que nós perdemos ou que nós estamos sofrendo por isso. Amém? Vamos orar então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos, ó Deus, exaltamos, Paizinho, o teu nome, engrandecemos a ti nesta tarde, ó Deus, por mais esta oportunidade que nós temos, Paizinho, de recebermos a tua palavra, pela tua palavra ser semeada e chegar nos corações das pessoas que não estão aqui presentes, aqui no templo, mas estão, Senhor amado, em suas casas, em seus carros. Ó Pai amado, que a tua palavra nesse momento, Espírito Santo de Deus, vivifique esta palavra em nós nessa tarde. Faça cativo o nosso coração desta palavra. Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós queremos anular no reino espiritual toda a ação, ó Pai, que não seja o manifestar do teu Espírito Santo nesta tarde, Pai. Pai, que esta palavra, Senhor, encontre, Senhor, guarida em nossos corações, que é terra fértil, porque foi o Senhor que fez. Por isso, Pai, nós oramos agradecidos no nome do teu Filho. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Então, sobre esse tema que eu quero falar nesta tarde. Deus restaura o bem-estar do seu povo. Deus restaura o nosso emocional. Deus restaura aquilo que nós perdemos por um motivo ou outro, né? A nossa irmã deu testemunho de que ela perdeu o seu paizinho querido, mas Deus restaurou o seu coração. Ela conta isso como um testemunho, uma perda mas ela tem alegria de ter estado junto com seu pai, de ter passado a palavra ao coração do seu pai. Amém? E assim, nessa tarde, que você possa estar abrindo o seu coração, a sua mente, para que essa palavra encontre guarida nos seus corações. Amém? Este salmo é um salmo de alegria. Esse salmo fala sobre o povo de Deus quando retornaram, né, do cativeiro. E ele nos leva também a refletirmos, mesmo quando nós estamos diante de situações tão adversas que nós enfrentamos. E ele é prova
do seu grande amor por nós. Ele restaura o bem-estar, como eu já disse, e esse restaurar é pôr em bom estado aquilo que, às vezes, a gente deixou, por um motivo ou outro, distanciar-se do Senhor, ou até mesmo perdemos, né, a visão, a esperança, né? Ele restaura também aquilo que foi quebrado, né? A aliança, né? A comunhão. Deus também restaura, ele renova aquilo que foi perdido, ele renova, ele traz de novo ao nosso coração, nos dá novamente a alegria, ele coloca em vigor aquilo que estava perdido. Por isso nós temos aqui essa sequência de salmos, né? Nós temos vários salmos, e começa do Salmo 120 até o 134, são alguns salmos que alguns comentaristas consideram que foram 5 salmos divididos em grupos pelo povo de Israel, né, pelos judeus. Mas é um salmo que traz, são salmos que traz ao nosso coração alegria, que traz ao nosso coração esperança, que traz ao nosso coração renovo, que traz ao nosso coração a esperança de que os nossos queridos, que nós desejamos tanto que eles venham a chegar-se aos pés do Senhor. Por isso, amados, se você tem orado por alguém, se você tem orado para que Deus restaure alguma situação na sua vida, não se desanime. É hoje, tá? E por isso nós vamos extrair nessa tarde algo maravilhoso, ensinamentos grandiosos através destes salmos, né? E reconhecendo também que esse salmo é a celebração do retorno do povo de Israel do cativeiro babilônico, né? Como eu já disse. E Deus quer restaurar nessa tarde também em nós aquilo que nós perdemos. Ele quer restaurar, ele quer mudar coisas nas nossas vidas e que às vezes nós achamos que nós não vamos conseguir. Mas nós, pelas nossas forças, não vamos mesmo. Nós só vamos conseguir pela infinita misericórdia de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, e o primeiro ponto que eu quero passar para vocês nessa tarde é este. Neste processo de restauração é o reconhecimento. Reconhecer é nós olharmos para dentro de nós mesmos e vermos com os olhos espirituais as nossas mazelas, aquilo que nós temos, rancismo que muitas vezes nós temos e que precisa ser tratados, né? E isso impede-nos de nós sermos abençoados, isso nos impede de uma plena comunhão com Deus, isso nos leva ao distanciar-nos de Deus, quando as pessoas não reconhecem que Deus é soberano, que só Ele pode mudar a história do homem, só Ele pode reescrever a nossa história, né? Porque nós nascemos com uma origem, depois pelo pecado, né, nós distanciamos-nos, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, lançou mão daquilo que Ele tinha, que é o seu Filho Jesus Cristo, o único Filho, que veio morrer ali na cruz do Calvário por meu pecado, pelo seu pecado, pelo pecado da humanidade toda. Ontem o pastor falou sobre isso e foi uma bênção aquela palavra, eu creio que você recebeu aí, né? E no versículo 4, nós já vemos desse salmo, ele diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negev. O salmista reconhece que
sem a intervenção divina, toda a sabedoria humana, todo o esforço humano, todo o preparo humano, nada vai valer. Nada. Será inútil. Sem oração, sem leitura, sem comunhão com Deus em primeiro lugar, com os irmãos, com a igreja. Não há como nós nos mantermos em comunhão se nós não estivermos no braseiro. Porque uma brasa, quando ela é tirada do meio do braseiro, ela acaba apagando, ela vai criando impureza, cinza, e isso vai ofuscando a cor da brasa, o vigor da brasa, a eficácia da brasa. E isso nós não podemos perder. E quando o ser humano começa a confiar nas suas próprias forças, no seu próprio conhecimento, nos seus próprios méritos, nós acabamos nos perdendo do foco daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro, daquilo que pode mudar a nossa vida. É inútil, é como bater em um ferro frio. É como se nós estivéssemos nadando contra as fortes ondas do mar. Estaremos nos esforçando sem nenhuma validade. O Salmo 127, logo seguindo esse daí, verso 1 e 2, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, e aos seus amados ele o dá enquanto dorme. No Salmo 121, o verso 4, diz que, vamos voltar um pouquinho lá, diz assim: é certo que não dorme, nem dormita o guarda de Israel. Deus é o nosso guarda. O Espírito Santo de Deus nos assiste diurnamente. Nós temos a presença dele em nossas vidas. E quando eu digo que é inútil nós lutarmos diante dos nossos próprios conhecimentos e não nos tornarmos um reconhecedor de que nós dependemos de Deus nas nossas vidas, nós nos tornamos inúteis na presença de Deus. Por quê? Nós precisamos ser moldáveis. Há uma ilustração de um certo pastor que ele estava sentindo bastante dificuldade em ver o trabalho crescer. E ele saiu orando, chegou a um determinado local, havia ali um homem trabalhando numa serralheria onde que trabalha o ferro, né? E aquele pastor chegou ali e começou a prestar atenção no que ele estava fazendo. E havia 2 montes de ferro. Então, ele colocava um ferro no fogo, tirava de um monte só e colocava no fogo. E ele batia, levava na bigorna e batia. Aí ele colocava em um monte. Pegava o outro, colocava no outro monte. E ele ficou ali prestando atenção, observando. E ele interrompeu aquele homem em seu trabalho e perguntou para ele por que tudo era ferro e por que ele estava separando um do outro. Aí aquele homem, cheio de experiência e sabedoria, porque é o que ele trabalhava, ele disse assim: olha, é porque tem ferro que não serve para ser moldado, então esse ferro se torna inútil, não pode ser utilizado. E é isso que eu quero dizer nessa tarde. Nós precisamos reconhecer que nós somos dependentes de Deus e que precisamos entendermos que nós temos que ser moldados por Ele, através dessa palavra e do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, né? Por isso que nós precisamos reconhecermos, ter esse reconhecimento
de que nós somos homens pecadores e que dependemos totalmente, exclusivamente de Deus. Né? E precisamos ter um coração contrito, que é o que aconteceu com este cântico aqui de Salmo. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Noguebe. E o Noguebe é um lugar árido, na região sul da Palestina. E no verão não há chuva, no inverno, melhor dizendo, não tem chuva. Então eles, se você olhar, não está expectativa de vida, né? Não dá nenhuma expectativa de esperança de vida ali. Mas quando chega a época da chuva, as chuvas começam a chover. E as águas que ficam paradas, elas começam a formar-se, então, as torrentes do Noguebe. Só para me corrigir aqui, fazer uma correção, o inverno, que é sem chuva, e é no verão que vem, então, a chuva. E aí cria-se expectativas, né? Então, a gente olha o milagre de Deus acontecendo ali. A gente, quando, na época que não tem chuva, não há expectativa nenhuma. Mas quando chove, tem expectativa, tem esperança. E nós somos assim, o nosso coração, às vezes, se torna como, né, que um deserto, ressequido, e confiando somente em nós, mas nós não podemos. E aí as dificuldades começam a aparecer, as lutas começam a se intensificar nas nossas vidas. E às vezes nós temos a necessidade de chorarmos diante de Deus, de chorarmos na presença de Deus, nos entregarmos ao Senhor, né? Então, se você tem visto alguém, ou você conhece alguém, ou às vezes seja você mesmo que esteja nesta situação, sem esperança, desesperançoso, tenha fé. Se você tem chorado, semeado com lágrimas, saiba que Deus tem visto tudo. É somente nós reconhecermos isso. Lá em 2 Crônica 7,14, a palavra do Senhor diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e arrepender-se dos seus pecados, eu virei dos céus, sararei a sua terra. E é assim, é só quando nós reconhecemos, é só quando nós entendemos que nós dependemos totalmente de Deus, é que nós vamos ver as torrentes brotarem nos desertos da nossa vida. E Deus tem grandes coisas para restaurar na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, na vida desta igreja, aqui nesta cidade, como a gente já tem visto, nesse trabalho que eu ainda não tinha tido a oportunidade de participar. E mudei agora recente para cá. E vejo que é um trabalho que a cidade tem observado, a cidade tem falado, as pessoas têm contado as experiências desse trabalho em sua vida. Amém? E o segundo ponto, ainda nesse processo de restauração, está em nós estarmos alegres, sermos gratos por aquilo que Deus faz nas nossas vidas, né? Do verso 1 até o verso 3, diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos quem sonha. Às vezes a gente pede algo para Deus e a gente está naquela expectativa, mas
de repente a gente cai naquele momento de, será que Deus vai responder mesmo, né? Será que não é só um sonho? Não, Deus, Ele faz e Ele completa a obra que Ele começou em nós. Ele completa nas nossas vidas. E esse sonho se torna real nas nossas vidas. E o verso 2 diz assim: então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Glória a Deus por isso. Aquela nação, aquele povo que estava triste, que havia chegado daquele exílio, estava com aquele sentimento de tristeza, de perda. Quantas emoções, quantos sentimentos, quantos sonhos não se perderam ali. Mas agora Deus estava restaurando tudo. E eu quero dizer para você nesta tarde que Deus está restaurando em sua vida aquilo que você perdeu ou que você acha que perdeu. Quero que você tenha fé nessa tarde que Deus está restaurando. Se você estava triste, lembre-se disto. Olha, o verso 3 diz assim: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Deus nos dá alegria. Nós precisamos estarmos alegres diante de Deus. Nós precisamos deixarmos a tristeza para lá, a angústia, as decepções, porque nada disso vai alegrar o nosso coração. Pelo contrário, vai entristecer o Espírito Santo de Deus quando nós começamos a murmurar, quando nós começamos a reclamarmos, né? A reclamação, a murmuração é sinônimo de que nós não estamos felizes, que nós estamos tristes. Mas nós precisamos pensar nisso e deixar tudo isso para lá. A nossa boca deve estar cheia de riso. É claro que é tão difícil nessas circunstâncias que nós estamos vendo a situação do mundo, né? O nosso país, os nossos governantes, a situação política do nosso país. Isso tudo quer trazer sobre nós uma insegurança, mas nós precisamos e necessitamos entender que Deus está com o domínio de tudo em suas mãos. Ele é o mantenedor, Ele criou esse mundo, Ele é o mantenedor de tudo isso. Então, não podemos deixar que essas coisas venham tirar o nosso riso, que está no verso 2. A nossa boca se encheu de riso. Riso é sinônimo de alegria, de felicidade. Pelo menos deve ser, né? Não podemos ser hipócritas, mas nós precisamos deixar sair do nosso coração. Diz que há um dito aí, que a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? Então é isso, o nosso coração, se ele estiver cheio de alegria, nossa boca vai estar também com riso. Então, isso foi tão grande, foi tão tremendo, foi tão visível no povo de Israel que os pagãos, os povos pagãos, observaram, notaram que era um povo diferente. Eles estavam diferentes, né? Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, não é esse texto. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. E era isso que estava acontecendo. Eles estavam jubilosos, felizes e alegres, porque agora Deus mudou a história deles. Eles que já tinham estado na presença de Deus, sabiam do que Deus havia feito, o que Deus estava fazendo. E agora, então, eles estavam num lugar onde eles tinham sofrido, estavam exilados, sem poderem saírem dali. Mas agora Deus os traz de volta. E é por isso que eles têm alegria, de onde eles não tinham mais nenhuma esperança de sair, de onde eles não tinham mais nenhuma expectativa
de serem alegres, voltarem a ter alegria novamente. Mas agora Deus restaura, Deus faz brotar a esperança em seus corações. No Salmo 128, verso 4 e 5, diz assim: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoa desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Então é Deus que está no controle, pelo menos deve ser, Ele que deve e tem que estar no controle das nossas vidas. As nossas vidas precisam estar depositadas a Ele. Mesmo que seja no deserto em que nós estivermos passando, nós precisamos entender que no verão virá as torrentes de Noguebe. No verão virá as correntes de águas, virá as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Amém? E não importa, amadas e amados, a situação que nós estivermos passando. O que importa é que Deus tem o domínio desta situação. Ele tem o conhecimento desta situação. Somos nós que às vezes saímos debaixo da proteção das mãos de Deus. Somos nós que saímos e vamos buscar segundo o nosso coração, segundo as nossas intenções, segundo os nossos desejos. E isso nos leva a distanciarmos de Deus, né? Deus tem promessas para as nossas vidas. Ele nos dá esperança, Ele nos dá fé, aumenta a nossa fé. É o que nós precisamos, clamarmos a Deus a cada dia. Acrescenta, Pai, nos a fé. Também o júbilo, a alegria, como nós já vimos, né? O Salmo 125 diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. A minha tradução diz isso. Algumas dizem, são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Ok? Então, nós vamos ver a glória de Deus quando nós entendermos que nós dependemos somente dEle. Quando nós deixarmos de murmurarmos e deixar que a alegria enche o nosso coração. Deus quer restaurar nessa tarde o riso, a alegria, o gozo, a esperança, a confiança, a fé em nossos corações. Está difícil de acontecer isso? Pode ser porque a nossa visão, às vezes, é horizontal e não é vertical. Nós precisamos ter uma visão vertical e não horizontal. A horizontal é muito limitada e a vertical é espiritualmente. Nós precisamos ver, nós precisamos visualizar para que assim nós tenhamos as nossas esperanças renovadas, o nosso riso renovado em nosso coração. E eu digo isso por mim mesmo. Às vezes a gente começa a olhar pelas dificuldades que tem e a gente começa a perder de vista isso, né? Mas não pode acontecer. Graças a Deus que a gente tem o Espírito Santo de Deus que dá aquele puxão na nossa orelha e nos chama para a realidade que nós temos como cristãos que vivermos, né? E nós vamos ver que no deserto aconteceram muitas coisas, né? Agar, quando ela sai da casa de Abraão, ela vai para o deserto e lá ela tem um encontro com Deus. Quando a gente olha para o deserto, a gente só imagina coisas ruins, né? Mas não é assim. No deserto também tem correntes de águas no tempo determinado por Deus. No deserto, Agar,
encontrou com Deus ali, teve uma experiência gloriosa com Deus. Foi lá no deserto, quando ela já não tinha esperança de nada, quando ela achava que ela já ia morrer, que ela estava pronta para morrer ali, ver o filho ser morto também. Mas foi ali que Deus visitou, né, mandou o anjo ali, e ela recebeu aquela visita que transformou, mudou a vida dela. Né? No deserto também, quando o povo estava caminhando, eles encontraram, Deus providenciou tudo, a comida, o alimento, Deus providenciou a água da rocha quando não tinha, Deus abriu o mar, eles passaram com os pés a seco, e tantas coisas aconteceram. A coluna de fogo durante a noite era a presença maciça de Deus. Aquela coluna de fogo parava quando eles tinham que repousar. Quando Deus os despertava aquela coluna, conduzia aquela coluna, era o próprio Deus. Eles saíam em caminhada. Durante o dia, era nuvem, né, cobrindo o sol, né, e isso é maravilhoso. Então, a gente tem que esperar que nos desertos das nossas vidas, nós somos visitados pela presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E eu quero dizer para você nesta tarde, não desanime. Não se desfaleça diante desse deserto que às vezes você esteja passando. Deus restaura, Deus quer restaurar. Nós já tomamos posse nessa tarde das armaduras que Deus tem para nós, do Salmo 91 que foi lido. Mas eu quero deixar nessa tarde para você esta palavra, que Deus restaura aquilo que você perdeu. Ele quer restaurar a sua esperança, Ele quer restaurar o seu riso, a sua alegria, o seu gozo. Isso é muito importante para nós. Isso é um testemunho de vida para aqueles que ainda não conhecem esse Deus de milagre. Amém? Que Deus assim possa abençoar poderosamente a sua vida, a sua casa, o seu lar, restaurar a sua alegria, restaurar o seu riso, restaurar a comunhão, a esperança, aquilo que por um motivo ou outro você perdeu ou acha que perdeu. Eu quero dizer para você, nesta tarde, que Deus estará fazendo esse milagre na sua vida. E eu quero que você coloque a mão no seu coração e eu vou estar orando pela sua vida nesta tarde. Amém? Leve seu pensamento a Deus, conta para o Senhor a sua dor nessa tarde, ou a sua alegria. Amém? Vamos orar então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesse momento, Senhor, nós queremos te agradecer por esta palavra, Senhor. Palavra esta que vem para restaurar, ó Deus, o nosso emocional, a nossa alegria, Senhor, aquilo que nós perdemos. Pai, em nome de Jesus, restaura a esperança, Senhor. Restaura, Senhor, a comunhão. Deus amado, a cumplicidade, Senhor, contigo. Deus, no nome do teu Filho, Jesus Cristo, nós clamamos nesta tarde que o Senhor esteja, ó Deus, restabelecendo, ó Deus, a comunhão com aqueles que estão distantes, meu Pai, com aqueles, ó Deus amado, que desanimaram, Senhor. Restaura, Deus, em nome de Jesus, a comunhão, a fé nesta tarde, Senhor. Cura, sara, liberta, ó Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, visita esta casa, visita esta pessoa, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja exaltado, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos nesta hora toda enfermidade, Senhor, toda dor, Senhor, toda dor espiritual, toda dor emocional. Nós clamamos, Pai, que o Senhor visita nesta hora, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus.
manifesta. Pai, em nome de Jesus, nós ministramos nessa tarde a cura, nós ministramos nessa tarde a esperança, Senhor. Nós ministramos, Senhor, no nome de Jesus, a alegria nesta tarde, Senhor. Deus, em nome de Jesus, fica conosco. Abençoa aquele que está nos assistindo, aquele que está nos ouvindo. Pai, em nome de Jesus, opera com poder nesta tarde, ó Deus. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Eu devolvo a palavra de quem é de direito. Deus abençoe. E vamos finalizar agora a nossa reunião do Ministério Vidas Transformadas. E queremos agradecer a presença de cada uma que está conosco aí nessa live e aqueles que irão ainda assistir essa live. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. E toda sexta-feira, às 13 horas, nós estamos aqui reunidas para que seja realizada essa reunião. Compartilhe essa live com seus amigos, entendeu? Para que o Senhor possa alcançar mais vidas, assim como alcançou a minha, a sua, que o Senhor possa estar alcançando mais vida. E nessa certeza, irmãs, nós louvamos e agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, que o Senhor possa alcançar a vida de cada uma. E eu quero, falar a respeito da irmã que levou a palavra, trouxe a palavra para a gente hoje. A irmã Maria Helena, ela é nascida aqui da nossa cidade e ela está de volta agora. E a Cris até falou com a gente aqui na live que a irmã agora vai trabalhar com a terceira idade, o Ministério da Terceira Idade aqui na nossa igreja, entendeu? Aqueles que precisarem, e agora tem essa disponibilidade da irmã Maria Helena estar aqui conosco, a missionária Maria Helena, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um, que o Espírito de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, que o Senhor possa vir estabelecer o reino dele dentro dessa igreja, abençoando cada dia mais e mais a vida de cada um, que o Senhor possa abençoar a vida do nosso pastor, da nossa pastora, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um dos nossos líderes aqui dessa igreja, cada membro dessa igreja, cada pessoa que está nos visitando aí através dessa live, que o Senhor possa alcançar, possa abençoar, que o Senhor venha abençoar Alto Taquari, a nossa cidade, Alto Taquari do Senhor Jesus, nós proclamamos isso, e que seja estabelecido o reino do Senhor sobre a nossa cidade, ó Deus, que o Senhor possa abençoar Mato Grosso, Senhor, que o Senhor possa abençoar o nosso estado, o estado de Mato Grosso, que o Senhor esteja abençoando, Senhor Jesus, a nossa nação, ó Deus, e que o Senhor traga paz a Jerusalém, que o Senhor restabeleça a paz em Jerusalém, ó Pai, nós te pedimos, Senhor, Pai, que o Senhor venha, ó Deus, trazer a cura, Senhor Jesus, trazer o refrigério, a transformação, Senhor Jesus, sobre a nossa nação, que o reino do Senhor seja estabelecido sobre a nossa nação, ó Deus, e que a tua presença, Senhor, esteja conosco, ó Deus, que cada um que compartilhar dessa live, que estiver presente aqui, cada uma que estiver presente aqui, que nós possamos ir para as nossas casas e permanecer na nossa casa com a graça, a paz e a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Deus abençoe e fique com Deus. Amém?